Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Estamos de volta então. Talvez inicialmente recordar que disponibilizamos para aqueles que nos escutam um mail através do qual nos podem contactar, colocando questões. É noseuropa@gmail.com. Fica o convite no início desta nossa conversa. O Marco Teles traz algumas notícias breves que envolvem personalidades da região. Exatamente. Neste caso, duas referências muito rápidas. A primeira notícia tem a ver com o facto de Rui Gonçalves ter assumido um cargo de conselheiro técnico na representação de Portugal em Bruxelas. Portanto, para cargo de conselheiro técnico na representação permanente de Portugal junto à União Europeia, mais conhecida como REPER. Portanto, ele entrará em funções já a partir de fevereiro, salvo erro, e, portanto, dizer apenas que, em relação a esta REPER, que se calhar não é do conhecimento de muita gente, é, no fundo, uma representação do Estado português junto das instituições europeias, portanto, em Bruxelas, e que tem, precisamente como missão, representar o Estado nas diversas instituições da União Europeia, assegurar a defesa dos interesses do próprio Estado português nos vários níveis e também em termos de âmbitos de decisão. E, portanto, eles são funcionários que acabam por participar ativamente em grupos de trabalho do Conselho da União e, portanto, esta nota para dizer que vamos ter a representação regional ao mais alto nível na REPER. Outra notícia tem a ver com a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar deu esta informação esta semana, portanto, do envio de uma missiva à Comissão Europeia, neste caso até com caráter de urgência, questionando a intenção da Comissão Europeia iniciar uma investigação sobre a venda de produtos financeiros por parte do extinto Banif. Portanto, como é que também surge esta situação? No fundo, isto decorre por uma petição que foi apresentada pela conhecida Associação Movimento de Imigrantes Lesados Portugueses. Essa petição acabou por ser aceita pelo Parlamento Europeu e, no fundo, faz também um convite à Comissão Europeia a fazer investigação sobre esta matéria. Neste caso específico, sobre a situação do BES, não do Banif, e, portanto, o que está aqui a tentar é exatamente nesta lógica. Bom, mas se a Comissão avançar com alguma investigação nesse sentido, também, porque não, tentar saber se o mesmo é possível em relação ao que sucedeu neste caso com os lesados do Banif, que não foram assim tão poucos e, como se sabe, afetou neste caso especificamente clientes madeirenses, também alguns açorianos e sobretudo os imigrantes. Não é? Neste ano, o Centro de Informação Europe Direct Madeira continuará a ir às escolas da região. Portanto, nós iniciamos isso, já começa a ser uma prática que tem sido anual e, portanto, nós não arrancamos logo em outubro, porque o nosso funcionamento por ano civil é diferente do ano escolar, do ano letivo, não é? Mas deixamos sempre para janeiro o convite às escolas para iniciar este programa que nós começamos já em 2013, chamado Europa Vai à Tua Escola. Portanto, a ideia é o Centro Europe Direct deslocar-se diretamente aos estabelecimentos de ensino da região, públicos, privados, dos diferentes níveis de ensino, e lá organizarmos juntamente com os estudantes, preferencialmente grupos relativamente pequenos, não é? Porque também para dar asa a alguma troca de impressões, alguma participação mais ativa, digamos assim. E, portanto, nós desde 2013, a verdade é que já foram realizadas mais de 100 sessões, ou cerca de 100 sessões, cerca de 4.000 estudantes alcançados diretamente por via destas sessões e, portanto, um total também de 40 estabelecimentos de ensino. Portanto, é muito gratificante nós podermos estar desde os jovens da primária, que não são aqueles que efetivamente nos procuram com mais frequência, porque também, convenhamos, não é fácil nós explicarmos a União Europeia aos mais pequenos, mas há formas de o fazer, não é? Portanto, nós não pode ser aqui o argumento é difícil, nós não falamos, eles são europeus, nós somos todos europeus, portanto têm que perceber que há algo que vai além da região, além do país e, portanto, há qualquer coisa maior chamada União Europeia. Portanto, isso é sempre possível de explicar.
E, obviamente, nós depois, ao nível de um terceiro ciclo, temos já sessões programadas com determinados conteúdos. Os professores podem, obviamente, também nos pedir outro tipo de conteúdo mais específico, e isso acontece, aliás, com muita regularidade ao nível do secundário. No secundário, o que acontece é muito interessante, é ver que, por exemplo, em determinadas disciplinas da sociologia, da geografia, por exemplo, na história, há um interesse, por exemplo, muito grande para a situação dos migrantes, dos refugiados, ou pela situação do Erasmus, ou do Corpo Europeu de Solidariedade, um programa relativamente recente da Comissão Europeia. Portanto, e aí, quando nos pedem especificamente essa informação, nós vamos, é quase um serviço à la carte, diria eu, e que achamos nós, tem tido bons resultados. Decorreu esta semana a Cimeira Franco-Britânica, que incidiu muito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Sim, esta Cimeira Franco-Britânica volta, obviamente, embora aqui com questões específicas relacionadas com, nomeadamente, as fronteiras, as ligações entre a França e o Reino Unido, mas obviamente depois a conversa acabou por andar novamente. Aliás, esta semana o tema do Brexit andou muito em moda. Portanto, como sabe, há aqui um deadline, 29 de março de 2019. Também sabemos que andamos num impasse tremendo nas negociações. Praticamente não se avançou, avançou-se muito pouco, nada de novo já se esperaria que fosse assim. E tanto este deadline é tão complicado que já começa a haver aqui uma vaga de fundo, digamos assim, a falar da possibilidade de se prolongar todo este período de negociação para além dos 2 anos, que é o que está previsto ao evocar o tal artigo 50. Portanto, já se fala até 2020, porventura. Não é? Mas Macron até terá provocado mesmo Theresa May, dizendo que talvez fosse de repensar, voltar atrás. Não, Macron o que foi dizendo foi a Theresa May, ela disse que ela continua firme na sua opinião que o Reino Unido é para sair da União Europeia, mas ela também acrescentou que isso não significa que o Reino Unido vai sair da Europa. Uma coisa é sair da União Europeia, outra coisa é sair da Europa, não vai sair da Europa, e obviamente nós sabemos que depois há o tal período de transição e haveria todo o interesse que o Reino Unido, por exemplo, mantivesse o pé, digamos que no mercado único, nos mercados financeiros. O que o Macron foi dizendo nesta cimeira que, claro que sim, claro que o Reino Unido é bem-vindo e pode participar no mercado único, mas não pode haver regimes de exceção. Portanto, se quiser participar no mercado único, se participar nos mercados financeiros, terá de contribuir para o orçamento europeu, terá também de respeitar a legislação europeia, as regras europeias. Ou seja, isto fica um bocadinho todo em aberto e andamos aqui nesta... E, entretanto, coloca-se a situação. Aliás, o Macron um bocadinho, digamos que uma certa provocação, lembrando a situação da Noruega. Como sabem, por exemplo, a Noruega não faz parte da União Europeia, mas faz parte do espaço Schengen. Tem acordos específicos com a União Europeia. Os noruegueses andam muito atentos a esta negociação do Reino Unido, até por causa da situação das cotas de pesca, que lhes interessa particularmente, e também já foram dizendo, bom, mas isto não pode haver regras de exceção para uns e para outros. Quer dizer, há muita gente atenta ao que se vai passar nesta situação. Muitos interesses, quer especificamente, obviamente, para os britânicos, quer para a União Europeia no seu todo. O Parlamento Britânico aprovou, aliás, esta quarta-feira, um projeto de lei para a saída do Reino Unido da União Europeia. Exatamente. Portanto, no fundo, é um projeto que permite, digamos, uma espécie de funcionamento normal após o Brexit, previsto para 29 de março, e, no fundo, acaba por transferir estas normas, as normas europeias, para o direito britânico. De qualquer forma, é preciso que esta lei ainda passa pela Câmara dos Lordes, portanto, isto será, creio que finais deste mês de janeiro, e, portanto, ainda não está garantida esta situação. De qualquer forma, na mesma notícia relativamente a esta situação, voltou a aparecer Tony Blair, relembrando que se calhar faria sentido um segundo referendo. Aliás, não é o primeiro. Não é o primeiro. O Farage, não é? O Farage, que curiosamente foi o grande impulsionador para esta ideia do referendo e, sobretudo, para a saída, o enorme defensor da saída do Reino Unido, inclusive com uma campanha absolutamente fantástica, dizendo, bom, se calhar a gente pode voltar à questão das fake news, porque ele foi realmente exemplar no que toca a esse domínio. E, de facto, ele também é um defensor aqui da ideia de um segundo escrutínio. Curiosamente, nesta semana apareceram declarações muito interessantes, quer do Sr. Donald Tusk, portanto,
Presidente do Conselho Europeu, quer também do Sr. Juncker, o Presidente da Comissão Europeia. Os dois na mesma lógica, um bocadinho, nós continuamos de braços abertos e o Reino Unido será sempre bem recebido. Isto criou alguma confusão, aliás, parece ter criado mais confusão nos próprios ingleses do que dentro da União Europeia e não sei... divididos. Continuam obviamente divididos, não é? E curiosamente, não sei se é em jeito de provocação, mas o Sr. Juncker depois dizia que, relembrando que antes do artigo 50, que já foi evocado, existe o artigo 49. É uma provocação, portanto o artigo 49 é o pedido de adesão à União Europeia, isto para dizer, bom, mas se quiserem sair então vocês saem, deixando sempre, este aspecto tem sido interessante, é que tem ficado sempre em aberto. Já pediram para sair muito bem, o processo tudo indica que é nesse sentido, mas se quiserem voltar atrás, haverá aqui uma janela de oportunidade. E não sei se essa janela de oportunidade ainda continua, ainda há muita gente a dizer que bom, vai acabar por não haver Brexit nenhum, porque isto se calhar vai-se arranjar maneira de não se avançar nesse sentido. Eu creio que não, a posição da ministra inglesa sempre neste sentido é firme de sair. Bom, lá está, quem sabe se nós não vamos estar aqui a falar em 2020, 2022 de um artigo 49, não sei, vamos acompanhar e ver o que é que vai acontecer. Na política internacional há que também fazer uma referência ao congresso do SPD na Alemanha, que vai ter lugar domingo. Sim, nós curiosamente tínhamos falado nessa questão há exatamente 15 dias atrás, que é, portanto, como se sabe, já lá vão quase 4 meses em que não há governo formado na Alemanha, portanto a senhora Merkel começou desde logo em novembro, numa primeira fase foram as negociações com o Partido Democrático Liberal e com os Verdes. Aliás, essa aliança ficou conhecida como a Aliança Jamaica, é curioso. Porquê? Porque as cores dos 3 partidos davam exatamente a bandeira da Jamaica. Portanto, era curioso que íamos ver uma aliança fora do conceito da Europa. Mas essa aliança, de facto, não resultou, essa tentativa. E, portanto, a senhora Merkel teve que voltar ao parceiro do seu primeiro mandato, do seu terceiro também, que é o partido SPD, do Sr. Schulz, que numa fase inicial, como toda a gente se recorda, disse desde logo que nunca faria a coligação, porque a ideia dentro do partido é que, quer da primeira coligação, quer do terceiro mandato da senhora Merkel também em coligação, o partido terá perdido força, terá perdido eleitores, e quem tem ganho com esta situação é o partido da senhora Merkel. E, portanto, que é a CDU. Eles não queriam ou não querem essa ligação, mas de qualquer forma há já um acordo. No decorrer desta semana essas negociações têm decorrido e, portanto, chegaram a algum acordo em princípio entre o Sr. Schulz e a senhora Merkel, mas agora o Congresso terá que se pronunciar. Mas também não estou a ver aqui outras soluções, porque a outra alternativa, se não se avançar nesse sentido, poderá ser de avançar com novas eleições. E novas eleições significa que o partido em setembro, que teve agora uma grande votação e que eu creio que já será a terceira ou quarta força política na Alemanha, que são a extrema-direita. Portanto, e o que se fala é que, obviamente, uma nova eleição na Alemanha poderá vir ainda a reforçar ainda mais o peso desta extrema-direita na Alemanha, o que não é benéfico. Foi também divulgado nestes dias uma estratégia europeia para os plásticos, esse grande poluente do nosso planeta. É um problema, os plásticos, não é de agora que há esta preocupação com esta temática, como há também com os transportes, com tudo isso, mas de facto a ideia é que até 2030 todas as embalagens de plástico no mercado europeu sejam efetivamente recicláveis. Portanto, e isto vem também ao encontro de um objetivo da Comissão Europeia, que é reforçar cada vez mais a chamada a economia circular. Portanto, no fundo, a economia circular tem a ver com aquele conceito de haver um cuidado muito grande até na própria concepção dos produtos e fazer que os produtos, os recursos, se mantenham por períodos longos de utilização e que, alcançando o seu limite de utilização, esses mesmos produtos possam voltar a entrar na cadeia a ser recicláveis, por exemplo.
E isso aqui é a tal economia circular. Nós podemos aproveitar ao máximo aquilo que tem que ser produzido e evitando a produção sempre de novos conteúdos. Portanto, até 2030 há essa situação. Aliás, o primeiro vice-presidente da Comissão não é bem a brincar, porque ele até está a falar de forma séria, mas dizia que, de facto, se nós não mudarmos a forma como estamos a atuar, vamos acabar por ter mais plástico, por exemplo, no mar do que peixes. O que é uma coisa curiosa, mas repara, os números em relação a isto são assustadores. Por exemplo, os plásticos neste momento já constituem 85% do lixo que é encontrado nas praias espalhadas aí por esse mundo fora. Portanto, é de facto algo complicado, pois o plástico também vai sofrendo degradação a diversas formas, mecânica, química também, mas pior ainda, depois vão-se originando os microplásticos, portanto vão diminuindo até chegarmos ao ponto desses microplásticos serem consumidos pelos peixes e sendo nós também consumidores desse produto, nós acabamos por entrando na cadeia alimentar. E estamos nós também a ingerir plástico, que é uma coisa impressionante, mas que tudo leva a crer que este ciclo já se esteja a fazer desta forma. Para além de que os microplásticos também são utilizados muito na fabricação de certos produtos, até de cosmética. Sim, exatamente. Portanto, nós não há volta a dar. Portanto, o plástico de facto anda aqui à nossa volta, está aí para ficar. Agora a questão é, estando aí, como é que se pode fazer de forma a minimizar o uso deste plástico. E, portanto, esta medida, a Comissão apresentou uma série de medidas, tem um calendário muito complexo, algumas já estão a ser implementadas, umas ainda vão ser sujeitas à aprovação, obviamente o Parlamento vai se pronunciar, o Conselho também, mas eu diria só de uma forma muito geral, só que se fique com a ideia, portanto, objetivos gerais, tornar a reciclagem ainda mais efetiva do que aquela que já existe, porque é possível ir mais longe a nível europeu nessa matéria, diminuir também, obviamente, os resíduos plásticos, proibir a deposição de lixo no mar também é uma medida para a qual a Comissão está bastante atenta, fomentar o investimento e a inovação, ou seja, também irá haver um reforço na ordem dos 100 milhões de euros, aliás, destinado ao financiamento, à criação de materiais plásticos mais inteligentes, mais recicláveis. Portanto, essas medidas concretas também foram apresentadas e, obviamente, com tudo isto, sendo a União Europeia também uma espécie de uma referência a nível internacional, nós também, perante os compromissos assumidos com o Tratado de Paris, com o Acordo de Paris, com o desenvolvimento sustentável, sermos também uma espécie de referência a nível mundial e com isso também incentivarmos essas boas práticas por outros países, não é? Talvez para finalizar, uma referência a um encontro que senta à mesma mesa a União Europeia e a China, é isso? Esse encontro já decorreu no ano passado. Aliás, já decorreram vários encontros entre a União Europeia e a China, porque obviamente nos dias de hoje nós não podemos ignorar este gigante este gigante asiático e a importância que ele tem. E, portanto, mas este é no turismo, não é? Este é na área específica do turismo. Aliás, ele começa hoje, dia 19, arranca em Veneza este encontro relacionado com especificamente o tema do turismo. Portanto, só para nós termos uma ideia, na última década o número de turistas chineses na União Europeia triplicou, atingindo já os 25 milhões de dormidas, por exemplo, em 2016. Portanto, é um mercado extremamente importante. Em crescimento? Claramente em crescimento e, portanto, há aqui ainda muita margem de progressão no que toca ao mercado chinês. 7 em cada dessas dormidas ocorreram, curiosamente, em 4 países europeus. Portanto, com o Reino Unido à cabeça com 31%. Lá está os impactos do Brexit, não é só para os ingleses, mas também é para o resto da União Europeia. A Itália com 18%, a França com 13% e a Alemanha com 10%. Portanto, estes são os países preferenciais do mercado chinês. E também, se quisermos mais um número, as empresas chinesas, também valores, creio que 2016, o investimento foi na ordem dos 35 mil milhões de euros em diversos setores, mas relacionados com a área do turismo. Portanto, é um mercado ao qual a União Europeia está atenta. E, portanto, pelo menos em 2018 vamos ver, aliás, existe um site especificamente criado para esta parceria que se irá celebrar em 2018 ao nível do turismo entre China e os Estados-membros, em que os 28 países da União Europeia fazem parte e onde já existe um calendário com mais de 50 atividades que irão decorrer ao longo do ano sob este chapéu da celebração do turismo entre estas duas áreas do globo. Marco Teles, marcamos encontro para uma próxima oportunidade. Com certeza, fica assim marcado então. Até uma próxima, Marta. Obrigado. Até à próxima.